Vamos começar louvando o nosso Deus. Amém? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Declaramos, Senhor, que Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és poderoso aqui na terra, Senhor. Nós queremos atrair a Tua presença aqui no nosso louvor, com a nossa adoração. Oh, Jesus, faz, Senhor, morada no nosso coração.
Deus amado, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, este tempo em que nós estamos esperando o resultado dessas eleições, Pai. Nós sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas. Nada está oculto aos Teus olhos, Pai. E nós declaramos, Senhor, a vitória, Pai. Declaramos a vitória, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos, Pai. Para honra e glória do Teu nome. Aleluia. Eu gostaria de ler uma palavra com os irmãos. É uma palavra muito interessante, que está lá no livro de Mateus 18, do 23 até o 33. Vou ler com vocês. Diz assim: a parábola do credor incompassivo. O que é uma pessoa incompassiva? É uma pessoa que não tem compaixão. E Deus, Ele quer que nós tenhamos um coração compassivo, um coração com compaixão, sofrer pelo outro, entender, seria como, vamos dizer assim, seria como se colocar uma empatia, né? Ser compassivo é ter empatia pela pessoa, é se colocar no lugar do outro. Então, o que conta essa parábola? Ela conta o seguinte: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo que tinha sido perdoado, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, ficaram muito tristes e foram declarar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Estou fazendo um português aqui mais coloquial. Então, o seu conservo, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Vamos ler o 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, essa palavra é uma palavra bem dura, né? Para o início de um culto, mas é importante nós sabermos que a Bíblia ela é um livro que nos traz regras, que nos traz rotas de vida, rotas de acertos.
nós não queremos errar, nós sempre queremos acertar, amém? Então, para nós acertarmos sempre, nós precisamos ter um coração compassivo, perdoador, um coração que se coloca no lugar do outro. E eu gosto muito de uma palavra, porque Deus falou muito comigo uma vez, em algumas situações, alguns anos atrás. O Espírito Santo falava comigo assim: assim como você quer que os outros te tratem, trata primeiro eles. Então, quando nós queremos que as pessoas nos paguem, nós também, que as pessoas nos perdoem as dívidas, nós também precisamos perdoar. Nós precisamos fazer aquilo que as pessoas, que eu espero muito da Cris. Amém? Eu espero que a Cris me perdoe, eu espero que a Cris, ela faça muitas coisas para mim. Mas para que eu possa receber isso da Cris, eu primeiro preciso fazer. Né? Então, nós temos que ter esse sentimento de que, se nós quisermos alguma coisa, nós temos que dar o primeiro passo sempre. Tá? Para que Deus possa acrescentar aquilo que Ele vai acrescentar na nossa vida, na nossa história, o perdão que Deus tem para nós, a alegria que Deus tem para nós. E, certamente, nós vamos viver bem melhores com os nossos irmãos quando assim a gente fizer. Né? Eu quero muito que me visitem. Tem pessoas que gostam de visitas, né? Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que visitar. Concordam? Eu quero muito eu quero muito almoçar lá na tua casa, pastora. Olha, eu vou comer a minha comida. Mas, assim, me convide para almoçar na tua casa também, né? Então, assim como nós queremos ser tratados, nós precisamos tratar as pessoas também. Amém? Então, eu quero dizer que eu quero ser bem tratada por vocês. Então, significa que eu tenho que também retribuir esse tratamento de amor, esse tratamento de alegria, de estarmos juntos, porque isso agrada a Deus. É essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês na abertura deste culto, sabendo que Deus está cuidando de tudo na nossa vida e que Ele se agrada de nós em tudo. Amém? É o que eu espero. É o que eu espero. Glória a Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, quem pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos no seu sangue, lutando no combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando, e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas me vivem, que nos três
sem separar. Nossos olhos em Cristo, unidos Essa está boa. e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de ser só uma oração do Senhor. E por mais que as trevas brilhem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos Shalom, graça e paz a todos. Sentem, por favor. As crianças vão passar? Por favor, então. Hoje nós temos aí um povo nos visitando. Sara. Nádia fez contato conosco, está nos visitando, com a família toda. Quer apresentar um pouco aí? Levanta aí e fala o nome do pessoal. Fique à vontade. Eu sou a Nádia, minha irmã Ângela, meu esposo Sidney, meu filho Brandon e o meu outro filho Ismael. Ismael. Tem Bem-vindo, viu? mais uma filha e mais um filho. Amém. Mais 3 netos. Família grande. Amém. Amém. Bem-vindo, viu? Todos servimos a Deus. Amém. Glória a Deus. Temos também a mãe da Ana, né? Já é de casa aí. Bem-vindo mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Nós estamos muito felizes, né, de estar com vocês. E temos trazido palavras de... Eu não sei quantos nós temos aqui no... Os irmãos que estão no online também com a gente, são bem-vindos, né? Mas eu falava o seguinte, nós estamos trazendo alguns textos, algumas palavras, e a semana passada foi falado sobre cura, né? Cura emocional, né? Cura da alma. Cura da alma. Nós vamos continuar, então, com esse tema, um outro tema sobre isso, parecido, semana que vem. E nós também tivemos, no domingo passado, a virada de ano bíblico, né? Então, o ano, na Bíblia, o ano vira, esse ano, 25 de setembro. Então, nós entramos no ano novo bíblico. E aí nós falamos sobre, poxa, o que tu quer nesse novo ano bíblico? Qual é o teu planejamento? É muito importante, né? A gente tem normalmente 31 de dezembro, 1º de janeiro, e ali a gente deseja uma série de coisas. Fizemos um ato profético, né? Para termos aí, então, um ano doce, como a Bíblia nos instrui a fazer. Em Israel, eles fazem muito disso, então... inclusive, fazer um ato profético com maçã e mel. Nós fizemos aqui a semana passada. E o povo que está nos visitando hoje, nós queremos desejar a vocês um ano novo, doce, né, e próspero. Amém. E um decreto que nós lançamos aqui também é que o nosso nome não saia do livro da vida. Isso é uma prática em Israel. Bem? Mas eu queria falar com vocês hoje, que é um culto de ceia, para a gente também pensar um pouquinho como Deus vê as coisas, né? Para a gente poder planejar, então, o que a gente tem que fazer. Tá? Às vezes, a gente faz uma proposta dessa, profetiza um sobre o outro, mas a gente não pensa como é que as coisas acontecem biblicamente. Tá? E Deus, a palavra de Deus diz que Ele tem um sonho para a nossa vida. Quantos já leram isso? Deus tem plano para a tua vida. Né? Deus, Ele pensou em ti antes da fundação do mundo, está escrito.
né? Mas, assim, se eu não tomar algumas posturas, eu não vou viver aquilo que Deus tem para mim. Né? Eu falei essa semana com alguns irmãos e eles falaram, tá acontecendo não sei o que comigo. Eu disse, mas o que tu quer? Tu não quer que aconteça nada? Tu quer, né, viver num mar de rosa? Mas a Bíblia ela fala isso, que o reino de Deus ele é tomado por esforço, tem que ter um esforço, vai ter um embate. Né? Então a gente tem que pensar nisso. E eu queria ler uma palavra. Antes de ler a palavra, eu só trazer uma palavra de esclarecimento. Nós temos o hábito aqui durante o louvor, as ofertas são trazidas aqui. Então, se alguém tiver oferta, fique bem à vontade ao longo do culto para fazer, né? O pessoal faz muito pelo Pix também aqui no Ministério. Então, fique bem à vontade, tá? Nós não temos o hábito de fazer apelos, tá? Mas cumprimos aí, então, os princípios de Deus na palavra. Jeremias 29:11, por favor, eu vou pegar a tua versão. Então, Deus falando através do profeta Jeremias, ele diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Tá? Onde está planos é sonho de Deus, né? Tem uma versão que fala sobre sonho de Deus, tá? Deus sonha que realmente ele sonha em cada um de nós prosperar, crescer, né? E não quer que cause dano, tá? Plano de dar a você esperança e um futuro nele. E eu quero que vocês pensem nisso. Nós precisamos sonhar, né? E principalmente perseverar, então, nesse sonho. Se a gente for olhar alguns personagens bíblicos, a gente vai ver que eles deram passos, né? Pode ver Moisés, desde bebê, né? Sendo completamente atacado ali, Neemias, quem mais? Davi, né? O próprio Jesus, quando nasceu, teve que fugir para o Egito, né? Senão não cumpria o plano dele. Tá? Então, é muito importante a gente entender isso. Mas tem um que eu gosto muito de falar, que é José. Então, José vai falar a nível de sonho. José teve um sonho. Uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês já tiveram algum sonho? Olha, Deus falou comigo através de um sonho. Quantos? Eu me lembro de criança. Deus falou algumas coisas comigo e eu não entendia. Né? Hoje eu entendo. Então, Deus vai falar. Se Deus não falou contigo através de sonho, eu quero dizer que Deus tem um sonho para a tua vida. Deus tem um sonho para a tua vida. Então, se tu está aqui me olhando, pode de repente até ter levantado a mão, mas não tem um sonho. Tá? Não. Mas Deus tem um sonho. Ele quer que tu prospere. Tá? E só lembrando, a visão que nós abraçamos como igreja, ela fala de ganhar uma pessoa para Jesus, consolidar, né? Nós chamamos essa escada do êxito, escada do sucesso, né? Que é bíblico. Então, ganha uma pessoa, consolida essa pessoa, discipula essa pessoa, e aí ela está madura, ela é enviada para cumprir um propósito de Deus. Dentro do rebanho, né? Da cidade, do estado, do trabalho dela, ela vai cumprir esse projeto. Tá? Então, é muito interessante isso. E eu quero falar com vocês rapidamente, quantos já leram essa passagem que fala sobre o sonho de José? Todo mundo, né? Então, vocês, vai ficar mais fácil se a gente entender junto isso aqui. Tá? Nós vamos ver, então, os passos e as etapas do sonho. Eu quero que tu entenda assim, Deus te dá um sonho, né? E a ideia que normalmente nós temos quando a gente é novo, né? Ou está começando, é que Deus dá um sonho, viu, Carlos? E a gente tem a ideia assim que tralou o dedo e tudo acontece. Vocês já viram alguém pensar assim? Eu já vi muita gente pensar assim. Então, quando der a primeira apertadinha,
isso não é de Deus, não é assim, né? Não estou conseguindo suportar isso, né? Então eu não vejo Deus nessa situação, tá? José, ele diz que teve um sonho. Está lá em Gênesis 37. Então, essa passagem que fala sobre o sonho de José está entre Gênesis 37 e Gênesis 47. 10 capítulos com esse sonho, tá? Então, a gente depois pode ler, a gente vai citar aqui e vai falar mais do que ler, tá? Primeira coisa, quando a gente tem um sonho, o que a gente faz? Ele fez. Compartilha o sonho. Não é assim? Compartilha o sonho. Parte do sonho, assim. Na minha vida, quando eu fui mudar de nível, vamos assim dizer, eu lembro quando saí de Porto Alegre e vim para Santa Maria. Eu passei uma noite sonhando com guerra. Eu estava em cima dos armazéns, do cais do porto, e tinha muito inimigo atrás de mim. Eu lembro assim, uma coisa assim de apavorante a minha madrugada, né? Então, normalmente acontece uma coisa assim comigo, né? Sempre tem guerra. Não sei se pelo lado militar da coisa, né? Mas sempre tem guerra, né? Então, Deus ele vai te dar sonho, ele vai regar esse sonho. Ele teve um sonho e compartilhou. Eu quero que tu entenda assim, quando Deus te dá um sonho e tu tá dentro de uma família, o primeiro obstáculo é a família. Eu não sei, quando o José recebeu esse sonho, ele era o 11º filho de uma família. 11 filhos. Alguém tem família com 11 filhos aqui? Não? Ela falou bastante filho, né? Mas não chegou a 11, né? Não. A minha mãe faz. Então, é assim. Eu acho que eu tô na frente. Nós somos 8 irmãos e foi criada uma prima junto. São 9, então. Quase chegamos ali. E se a gente olhar, meu Deus, são muitas coisas que acontecem. E a gente precisa se elaborar. As coisas vão acontecer. Porque dentro de uma família grande, há conflitos de interesses, há disputas. E aqui não era diferente. Então, a primeira barreira que a gente vai ver num sonho é dentro da família. É aquela voz que diz assim, Maurílio, isso não vai dar certo. Não, isso aí não vem de Deus. Sabe que parece que tira a bateria. Não é? Eu lembro da Raquel compartilhando com meu pai alguma coisa que Deus tinha falado para ela, e ela veio toda empolgada, né? Que sogro, Deus me mostrou que... Não, isso aí... Eu lembro que na época ela disse, puxa vida, mas ela aplica até hoje. Entende? Então, não deixar que essa voz, porque é tão próximo da gente, que também desmotiva com muita facilidade. Então, pense nisso. Tu tem que consolidar o teu sonho. Esse dia eu estava conversando com a Ana e ela estava me compartilhando um sonho. E o que eu fiz? É isso aí, Ana. Eu botei gás nela. Vamos lá. O que eu posso fazer para te ajudar? Entende? Nós temos que partir assim. E a família, ela tem que trabalhar nessa consolidação de sonho um dos outros. O filho vem compartilhar alguma coisa para ti. Isso, meu filho. Onde é que vamos, né? Pai, eu estou pensando de um emprego assim, né? Não conhece a área? Vamos lá fazer um curso, vamos, né? A gente dá um jeito. Então, trabalhar. Não foi o que aconteceu aqui com José. Ele conta o sonho. Eu estava no campo, a gente estava colhendo trigo, e aí juntamos os feixes, e ele diz que os feixes, né? Os feixes todos, os 10 irmãos, que o pai e a mãe seriam, né, representados, eles se curvavam diante do feixe dele. Então, o que se pensa numa família? Pô, fulano está se achando, né? Poxa, agora o pai e a mãe se curvar diante dele. Primeiro sonho. O segundo sonho, está lá em Gênesis 37, 7. O segundo sonho, ele diz que o sol, a lua e 11 estrelas
se curvavam diante dele. Interessante, né? Ele é o 11º filho e 11 estrelas se curvam diante dele. Então, o irmão dele, Benjamim, não tinha nascido ainda. Mas o sonho é lá para frente. Vocês entendem? Deus, quando deu o sonho, já tinha mais um filho gerado. E ele se curva. E aí ele recebe, então, todo tipo de retaliação. Ali dos irmãos. Está se achando, né? E se tu for ler a história, tu vai ver que ele era um filho muito amado pelo pai, Jacó. E pela mãe Raquel. E era um filho da velhice. E era o caçula. O que se faz com o caçula hoje? Mima. Né? O que tu faz com o Alisson? É o mimo. É normal isso, né? A gente fazer. Mas chegou num determinado momento, ele dá uma roupa diferente para o filho. Se destaca dos outros filhos. Então, os filhos começam a planejar alguma coisa para ele. Que chega a um nível tão interessante que eles olha, vamos matar esse guri. Vamos matar. Porque ele era tão chegado do pai que ele trazia informação dos irmãos. Então, eles fazem um plano então para matar ele. Acabam jogando ele então numa cisterna seca, né? E depois vendem ele como escravo. Tá? Então, uma segunda coisa que acontece quando tu tem um sonho é tu vai despertar ciúmes e às vezes fúria de pessoas. E aqui nós estamos falando de família. Família. Tá? Quando a gente trabalha com pessoas, é muito interessante ver todo o problema que as pessoas têm às vezes, espiritual, emocional ou até físico, eles vêm de situações dentro da família. A gente vai depois descobrindo, né? Ataque emocional, né? Afasta do espiritual, às vezes sai da igreja por alguma situação, ataca no emocional e vai desembocar no físico. A pessoa tem uma doença, tem uma gastrite, tem não sei o quê, tem medo, tem, né? É inseguro, uma série de coisas. Tudo vem da família. Então, quando a gente começa a conversar com alguém, a gente vai, né, vai descobrindo assim alguma coisa. Então, nós temos que concentrar. Por isso, nós trabalhamos bastante com família. Por isso, nós queremos estar juntos. Amém? Isso é muito importante. E nós dizemos aqui que a família é a célula principal. Não é eu me dedicar, então, para Deus e deixar minha família. Não, eu me dedico a Deus com a minha família. Minha família, ela está, então, ela vem primeiro. Tá? Então, segundo, eu vou despertar ciúmes. Eu vou despertar um plano para me matar em cima disso. 37 de Gênesis 18 a 24. Como eles conseguem, então, entre eles ali, eles conseguem modificar isso, eles vendem e eles simulam que mataram José. Tá? Mataram José. Interessante, quando ele é vendido, uma coisa que o sonho às vezes faz é nos tirar de uma geografia. Eu não sei se alguém já teve um sonho aqui e vivia numa geografia e está noutra. Eu nunca pensei que eu moraria em Santa Maria. Nunca. Eu conhecia Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, Novo, Portão, cidades ali na grande Porto Alegre. Viamão, Cachoeirinha, Gravataí. Nunca. E aí Deus, mas tinha um sonho. E aí Deus pega ele e vira. E numa madrugada fria, eu estava dentro de um avião da Força Aérea e desci na base aérea de Santa Maria. Eu e mais 26 militares e civis para fazer um concurso. Um frio.
E eu estava assim como quem sonhava. Interessante isso. E cheguei nesse lugar. Então, quando Deus te dá um sonho, pode acontecer coisas e tu não vai entender. Tu vai mudar de geografia. Tem lá de Bagé, Santa Maria, né? Essas coisas, né, mãe? Então, acontece lá a última de Santo Ângelo para cá, umas coisas assim que Deus faz. Então, quando tem essas mudanças, assim, o sonho de Deus está andando. Né? O sonho de Deus está andando. Não quer dizer que ele está revelado ainda, mas ele está andando. Ele chega no Egito, José, ele foi vendido para Potifar, um alto oficial do faraó. E é interessante que Deus, quando ele tem um sonho para ti, ele vai te colocar em lugares para te adestrar. Então ele coloca José dentro da casa de um dos mais altos oficiais da corte de Faraó. E o interessante de tudo, José podia estar praguejando, reclamando, resmungando. José estava ali, né? Foi arrancado da família, foi naquela caravana para o Egito, foi vendido como escravo e ele estava ali servindo. Diz que aonde ele entrava, tudo dava certo. Potifar olha para ele e diz: tem alguma coisa diferente nesse homem. Tem alguma coisa. E começou a dar atribuições para ele. E tudo que ele metia a mão, né? Tudo que ele fazia, prosperava. Lembra da palavra? Tudo que ele fazia, prosperava. Diga, prosperava. 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 Entenda isso, tá? Prosperava. Então, Potifar confia tudo para ele. Começa a confiar, né? Algumas coisas, aí confia tudo a ele. Administrativamente, ele praticamente assumiu a casa desse oficial, então, do faraó. Deus abençoava ele. Ele era um rapaz bem, né, afeiçoado, assim, e a mulher de Potifar coloca o olho nele e quer ele, então, para deitar com ela. A Bíblia fala sobre isso. Ela tenta acessar a vida desse rapaz. Mas ele tem essa vida com Deus. Ele tem essa intimidade com Deus. E ele nega aquilo, né? E, olha, meu Senhor me botou aqui para fazer isso, e é isso que eu vou fazer. E a única coisa que eu não devo colocar a mão é na mulher dele. O resto era tudo com ele. Ele administrava tudo. Então, aqui é bem interessante algo. Deus vai te colocar em algum lugar e vai provar a tua fidelidade a Ele. Amém? Amém. Vai provar a tua fidelidade a Ele. E às vezes é em coisas pequenas. Pô, ele estava ali como um servo, né? Fazendo o trabalho de um servo. E fazendo bem feito. Pelo que a Bíblia fala, ele estava fazendo bem feito o trabalho dele. Mas Deus vai testar a tua fidelidade. Então, aonde a gente estiver, vai aparecer uma mulher do Potifar, vai aparecer o marido do não sei o quê, vai aparecer alguém com uma fala diferenciada, vai aparecer alguém elogiando, né? A nossa fidelidade vai ser provada. Se eu sou um homem de Deus, ou se eu sou uma mulher de Deus, Deus vai me provar. Bem? Gênesis 39, 10 vai falar sobre isso. E aí, em Gênesis 39, 10, ele tem uma fala que eu acho interessante. Como eu pecaria contra Deus? Não é como é que eu vou trair a Potifar, não. Como eu pecaria contra Deus? Então, acima de tudo, Deus. O meu posicionamento é com Deus. Se eu for fiel a Deus, eu sou fiel a todas as instâncias da minha vida. Eu sou um marido fiel, eu sou um funcionário fiel, eu sou um patrão fiel, eu sou... Né? Coloca aí o espaço que tu está assumindo. Eu sou fiel. As pessoas vão me conhecer como fiel.
Amém? Amém. Isso é muito importante. E aí ele mostra que é fiel. O que ele faz? Ele diz, não, ela chega a agarrar ele, né? Ele deixa o manto e corre. Ela vem e conta para o marido que, olha, esse hebreu, ele tentou me agarrar. E aí? Potifar vai confiar em quem? Na mulher dele ou no servo hebreu? Na mulher. Ele pega e, então, manda ele para a cadeia. Ele era para ter saído ali, meu Deus, eu fui fiel a ti, né? E ela tentou, ela fez isso, ela fez aquilo. Não, a gente não vê ele reclamando. O que a Bíblia diz é que ele foi para a cadeia, foi para a prisão, e colocaram ele de chefe da prisão. Você entende? Pode apertar alguma coisa, mas tu vai estar liderando aquele lugar. Porque nós temos promessa como filhos de Deus. A palavra lá em Deuteronômio 28 diz assim, ó, eu vou te colocar como cabeça e não como cauda. Tu vai estar por cima e não por baixo. Tem uma sequência de promessa de Deus que nós temos que atentar. Mas isso é para um viver em Deus. Agora, se eu sou tentado e, ai, meu Deus, mas é bonita. A Bíblia diz que a beleza, ela tem um tempo, ela passa. As nossas alianças, elas não podem ser baseadas nisso. Por isso que a nossa aliança primeiro é com Deus. Então, são alianças bem feitas. Amém? Então, nesse caminhar, então tem a prisão. Pode ter coisa que nós estamos vivenciando que hoje seja uma prisão. Eu lembro que eu estava servindo ainda, e eu ficava pensando, Senhor, né, quando eu vou para a reserva, para eu te servir, né, com liberdade. Na verdade, eu estava numa prisão, se eu fosse olhar, né, que eu tinha um expediente, eu tinha serviço, eu tinha uma série de coisas, manobras, às vezes, né, que me impediam de fazer, então, a obra como eu queria. Bem? Então, tem situações que estão nos prendendo. Fica tranquilo, isso é por um tempo. Dá fruto, né, de fidelidade a Deus. E ele vai para a prisão, então, e ele começa a administrar a prisão. Vocês já viram um preso administrar a prisão? Então, às vezes não está naquelas progressões, mas ele lida ali com... né, muito difícil. Isso não existe, né? A gente não vê. Mas ele estava, então, ele cuidava de tudo. E é tão interessante que 2 dos servos, então, do faraó, o mordomo e o copeiro, eles fazem alguma coisa lá e o faraó manda eles para a prisão. Né? E eles têm um sonho. Eles têm um sonho. Os 2 têm sonhos. O sonho está lá em Gênesis 40, versículo 6 até o 16. E eles vêm e contam um sonho para José. Conta o sonho. Um conta o sonho dele, outro conta o sonho. E José, então, interpreta o sonho. Interpreta o sonho. E ele diz, olha, isso é assim, assim, assim. Eu sei que um vai morrer e o outro vai reassumir, então, a posição do faraó. Né? Para resumir aqui, ele interpreta. E aí, o que acontece? Nessa caminhada do sonho dele, Deus vai exercitar aquilo que ele tem sonhado contigo. Ele vai te dar pequenas coisas. E tu tem que exercitar. Né? José tinha essa habilidade, ele lia sonhos. Ele interpretava sonhos, e ele trazia uma resposta de Deus. E ele fala, então, com esses 2, com o copeiro, com o mordomo, olha, isso vai acontecer assim, assim. Inclusive, falou para né, ia morrer, inclusive, nesse tempo. Então, nós temos que entender isso, que Deus vai te trazer revelação dentro daquilo que Ele tem para a tua vida. E é interessante que ele queria adiantar, não tenha pressa no sonho que Deus tem para a tua vida. Não procure acelerar. Ele fala para um deles assim, olha, para o copeiro, né?
Olha, quando tu for restituído, né? Tu te lembra de mim? Pergunta, ele lembrou? Não. Não lembrou. Pô, dá uma forcinha, né? Me tira daqui. Então fica tranquilo, né? Deus vai mover. Procura fazer a coisa com excelência. Aonde Deus tem te colocado, procura fazer com excelência. Procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Eu falei aqui já, vou repetir. A Suíça, ela foi evangelizada por um homem de Deus que ensinou o povo a fazer as coisas como se estivesse fazendo para Deus. É uma dica. É uma dica. Como a lei de ouro, né? Que a Raquel falou aqui. Pô, fazer, como é que eu quero receber isso? Então, eu tenho que fazer. Como é que Deus quer? Eu tenho que fazer para Deus. Amém? E nós vamos entrar também depois num tempo de oportunidade. Faraó tem um sonho. Ele chama todos os sábios, todos os entendidos nessa área. Ele tinha muita gente ao redor dele. E ninguém consegue, então, revelar um sonho para ele. Vai acontecer situação e que vou ser chamado muitos sábios, muita gente que conhece e não vai saber fazer aquilo que tu faz, aquilo que tu está sendo treinado para fazer. Amém? Então vai ser pensado. Esse é um homem de Deus. Esse aqui eu quero colocar no lugar mais alto. Quando ele vem para cá, para esse momento. Essa aqui é uma mulher especial que eu tenho levantado para ser usada no tempo oportuno. Trago ela para cá. Amém? E está cheio de gente. E uma coisa que eu quero trazer para vocês. Não espere que tu vá para esse lugar e tu vai ser bem. Ó, chegou fulano que vai resolver todos os nossos problemas. Um dos grandes problemas que o crente tem, que nós crentes temos, é achar que vão nos tratar bem. A Bíblia não diz isso. Ela diz assim como maltrataram o nosso Senhor, assim como fizeram com Jesus, vão fazer com a gente. E onde é que Jesus foi parar? Nós estamos rememorando, né? A morte, a ressurreição, fazer memória. Esse culto é em memória, aquilo que Jesus fez por nós. Só que nós, nessa caminhada, nós queremos o quê? Nós queremos que as pessoas mostrem, ela viu um crente, um abençoado, um homem de Deus. Até podem fazer uma coisa dessa. Né? Hoje nós fomos votar e a gente estava com uma roupa assim, né? Com as cores da bandeira. Meu Deus! Tinha gente ali endemoniada. Nos olhando, pudesse nos enforcava. Porque a gente está dizendo o quê? Porque a gente defende as pautas de família, liberdade, vida, a gente é contra aborto, a gente essa é a nossa pauta. Bem? Mas, então, assim, bem tranquilo, olha. Eu não posso esperar outra coisa. Eu posso esperar de ti, que tem o Espírito Santo de Deus, alguma coisa boa. E mesmo assim, né, a Bíblia diz que tem os novos e tem os maduros. Dos novos, né, das crianças, o que nós podemos esperar? Nós temos que ter essa visão. A criança normalmente, não quero, né? Ou faz alguma coisa diferente, mas do maduro eu tenho que esperar fruto do Espírito. Mas lá fora, que espírito habita no povo que está lá que não conhece Jesus? Que espírito? Rebelião. São demônios. Rebelião, né? Traição, infidelidade, corrupção, roubo, e aí vai. Fruto da carne, entende? Então nós temos que entender isso. E a gente às vezes fica magoado. Olha só o que é minha vizinha. A vizinha batuqueira. Que espírito habita na vizinha? Eu tenho que orar para que Deus liberte ela. Então nós crentes temos que amadurecer nisso. Não que ele seja um inimigo. Eu tenho que orar, né, para que aquela fortaleza caia e aí eu trago ele. Amém?
E aí não esperar, né? O que acontece? A expectativa é, trouxe o batuqueiro, ou o feiticeiro, ou a prostituta, ou seja lá o que for, tá? Trouxe para a igreja, coisa boa. Aí recebe um ataque, um contra-ataque, né? Deus não está se agradando. Mas é isso, é um reino que está lutando contra o outro. Então tem que ter essa expectativa realmente. Bem? Faraó tem 2 sonhos. Já estou fechando aqui, tá? Ele sonha com 2 vacas formosas e 2 vacas formosas e vacas magras. E ele sonha com espigas mirradas e espigas grandes e cheias. Aí o copeiro lembrou, escuta, eu estava lá na prisão e tinha um cara lá, diga o teu nome. Diga o teu nome. Enéas, diga o teu nome. Estava lá preso e ele tinha o Espírito de Deus nele. E ele tinha resposta para o meu sonho. Quando tu entender que Deus tem sonho para a tua vida mesmo, e Ele está construindo isso, e Ele vai te colocar no lugar alto, porque a palavra de Deus diz isso, tu vai começar a aprender a ler sonhos. Tu vai começar a orientar pessoas de uma maneira diferente. Amém? José chega, escuta o sonho, né? O copeiro então trouxe ele, diz que, olha uma coisa interessante que acontece, ele está com roupas de prisão, né? Ele está no ambiente da prisão. Primeira coisa, ele vai tomar um banho, ele vai se ajeitar e ele já coloca roupas diferentes. Ele já mudou de nível, tá? E ele chega e interpreta, então, os 2 sonhos. Ele diz, olha, Faraó, isso que o Senhor me contou está falando de tempos. 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E ele diz, se eu fosse o Senhor, eu colocaria um homem cheio de sabedoria administrativa. Diga o seu nome. Diga o seu nome, é o mesmo. Eu colocaria uma mulher assim, né? Que administra, né, Cris? O pessoal da administração aí. Eu colocaria alguém assim. E ele disse, mas essa pessoa é tu. Entende? Essa pessoa é tu. Vai ser pensado para realmente fazer algo diferente. Eu, quando leio essas coisas, eu me coloco ali, sou eu. Se eu tivesse ali, eu faria isso aí. Faria ou não faria? Ou ia murmurar? Entenda uma coisa, murmuração é louvor ao diabo. Ai, que droga, amanhã é segunda-feira. Alguém já falou isso? Só eu? Já falei no passado, pelo amor de Deus. Amanhã, fim de semana estava tão bom. Aí tem que trabalhar. Mas, glória a Deus, eu tenho um trabalho, né? Eu tenho que mudar a minha linguagem. Quando eu começo a resmungar, quando eu começo a fazer cara feia, o diabo fica faceiro. Então, murmuração, louvor e adoração ao diabo e às trevas. Amém? Vocês estão entendendo? Faraó coloca ele. Então vai acontecer aquilo que a gente viu ele sonhando lá no início. Ele tinha 17 anos. Agora ele tem 30 anos. Quantos anos se passou? 13 anos se passaram. Por que a gente quer, no primeiro semestre, que as coisas se resolvam? Por que a gente quer, semana que vem tem que acontecer isso? A gente não é assim? Imediatista? Entenda, o mundo é assim. O mundo quer teclar um enter e a coisa funciona. Mas com Deus não é assim. A gente vai passar por processos. Eu falei um pouquinho aqui, podia ter, né? Essa história, eu estimulo vocês a ler, se colocar no lugar, orar para meu Deus, eu quero isso para a minha vida, tá? Porque tem muito ensinamento aqui. Tem muito ensinamento nessa história de José. Amém? Eles vão. A Bíblia fala aqui depois, né, para fechar,
que é a consolidação do sonho. Ele, com 30 anos, ele entra no processo, então, de trabalhar com perdão. Tu perdoaria um irmão teu que tentou te matar? Hã? O cara tentou te matar. O cara botou estricnina na tua comida. Né? O cara tentou te degolar ali. Perdoaria? Difícil, né? Mas assim, ó, em 13 anos, ele começa a fazer prova com os irmãos ali naquele tempo, né? Quando ele estava com 30 anos, que eles vêm buscar comida no Egito. Eles vêm buscar comida no Egito, porque o sonho dele falava que ele ia estar numa posição que ia alimentar as nações. O Egito era uma nação, era os Estados Unidos da época, né? Era uma potência mundial. Então, os irmãos vêm, então, de Canaã para o Egito para buscar, então, alimento. E ele começa a negociar, então. Vou deixar para te ler em casa, então, sobre isso. Eu acho muito interessante. E aí ele ainda, né, manda de volta, dá comida, manda de volta, faz umas armadilhas para tentar trazer o outro irmão, para trazer o pai, né? Mas no final ele consegue trazer toda a família. Ele se identifica e ele diz, olha, traz todo mundo para o Egito. E é uma coisa assim tão interessante, gente, que essa consolidação de um sonho fez com que o povo ficasse no Egito por 400 anos. 400 anos aquele povo ficou. De 70 pessoas, eles saíram de lá uma grande multidão, uma nação forte. Então Deus tinha propósito em tudo isso. Mas ali é interessante assim que Deus trabalha no emocional dele, o equilíbrio dele, e ele consegue perdoar. Talvez se eu dissesse para ti assim, se o teu irmão tentou te matar, tu perdoaria? Tu pode dizer, olha, não vou conseguir perdoar. Mas trabalhar isso por Deus, tu vai conseguir então perdoar. Tá? Isso é uma consolidação. Quando ele encontra os irmãos, a Bíblia diz que ele chorou de uma maneira tão forte que o Egito ouviu. O Egito todo ouviu. Imagina. Então, é um tempo de consolidação de um sonho. Eu quero que tu tenha isso na tua vida. Né? Pense num sonho. Se tu nunca sonhou, diz, Senhor, eu quero um sonho, eu quero saber o que o Senhor tem para mim. A palavra diz que tem planos. Né? Esses sonhos são planos de Deus para te prosperar. Deus não quer que tu fique do jeito que tu está. Deus quer que tu amadureça. Deus quer que tu frutifique. Deus quer que tu tenha alegria na tua vida. Que tu tenha paz. Que tu realmente esteja numa posição de liderança. Amém? E para isso nós temos que dar passo. Entregar o nosso caminho ao Senhor. Eu tenho falado muito aqui, né? Tem um salmo que diz, Senhor, aplana o teu caminho na minha vida. Não é o meu caminho. Nós podemos ter sonhos pessoais. Nós podemos ter sonhos de família. Nós podemos ter planos, mas esses planos têm que estar dentro do plano de Deus. Senão, não funciona, gente. Tem que estar dentro dos sonhos de Deus. Dentro dos planos de Deus. Então, eu tenho que perguntar para ele. Vocês entendem isso? O grande problema é que Deus tem que ser o Senhor. É que Jesus tem que ser o Senhor. E se ele é o Senhor, eu tenho que perguntar para ele, qual é o sonho? O que tu quer que eu faça? Eu tenho que consagrar o meu dia. Eu tenho que consagrar a minha semana. Eu tenho que consagrar esse novo ano. Para que realmente Deus, ele venha fazer a parte dele. Senão não adianta. Eu digo, eu vou fazer tal coisa. Deus não está nesse negócio. Então eu tenho que levar para ele. Amém? Amém. Quantos têm sonhos aqui? Fique de pé. Eu quero orar com vocês. Esse ano, ele vai ser um ano surpreendente. Amém. Ele vai ser um ano como a gente nunca antes viveu. Amém. Amém? Amém. Eu creio. Esse ano, nós vamos ver a nossa descendência
florescendo. Amém. Quando floresce, é que vai? Quando floresce, é que vai dar fruto. Amém? Esse é um tempo de sairmos de uma paralisia. Quando Jesus caminhava, né? Aí em Israel, em Jerusalém, o paralítico levantava, o doente ficava curado, o cego enxergava, o mudo falava. E às vezes nós estamos com áreas, então, na nossa vida assim. E Deus quer, né? Ele quer mexer na tua vida, Ele quer ativar o sonho dele na tua vida. Eu queria orar com vocês. Queria orar com vocês nessa noite, para que o sonho de Deus seja ativado na tua vida. Quantos acham aqui que são abençoados? Levante a mão bem alto. Eu sou. Bem? Deus é fiel na tua vida? Amém. É fiel. Tem sido fiel na tua vida? Tu acha que isso que tu tem é tudo de Deus? Uma das promessas que Deus coloca na nossa vida é que nós vamos viver novidade de vida. E é isso que eu faço, nova todas as coisas. E a promessa é novidade de vida. Então, hoje nós tivemos novidades. Amanhã nós teremos novidade. Terça, nós teremos novidade. Quarta, novidades. E nós temos que romper com isso. Com esse caminhar que nós temos caminhado, né? Que é achar que toda semana é mesmo. Não é a mesma coisa, gente. A promessa da palavra é que nós vamos viver novidade de vida. Amém? Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração e comece a enxergar o sonho de Deus para a tua vida. O sonho de Deus. Ele quer fazer tu crescer. Ele quer fazer tu expandir a terra. Ele quer tomar a tua casa, a tua família, teus filhos. Ele quer te dar um futuro abençoado. Então comece a profetizar sobre o sonho de Deus. Se tu não tem o nome do sonho, diz: Senhor, ativa o teu sonho na minha vida. Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu veja o sonho. Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Senhor, me mostra como eu tenho que tratar das coisas. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. A palavra de Deus diz que é no culto que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Vida de Deus em ti é transformação radical. Vida e bênção. Bênção e vida para sempre. Comece a falar com Deus. Deus ativa o sonho. Deus ativa o teu sonho. Não ouvi vocês falar. Deus ativa o teu sonho na minha vida. Deus ativa o teu sonho na minha vida. Meu Deus, meu Deus. Pai, nessa noite, Senhor, junto com meus irmãos, eu quero declarar, Senhor, um novo tempo, Senhor. Um tempo de crescimento, Senhor. Um tempo de ativação espiritual sobre a vida dos teus filhos, Deus. Ativação, Senhor, para que entendam que o Senhor tem planos, que o Senhor tem um sonho, que aquilo que nós estamos vivendo, Senhor, está longe de ser aquilo que o Senhor tem, Senhor. Meu Deus, nos enche com o teu Espírito, Senhor. Que possamos frutificar. E um dos frutos, Senhor, um dos gomos desse fruto, Senhor, é paciência para esperar. Paciência para esperar a hora certa, Deus. Nos enche, Senhor, com o teu Espírito. Há algo maior ali na frente, Senhor. Mostra-nos, Senhor. Senhor, que não venhamos, Senhor, a dar passos errados, dependendo de nós, dependendo do nosso eu, ou não fazendo, Senhor, perguntas certas para o Senhor. Senhor, ativa o teu sonho, Senhor. Ativa o teu sonho nas famílias, Pai. Eu quero abençoar as famílias, Senhor. Portas se abrindo, Senhor. A tua palavra diz que as portas que o Senhor abre, ninguém fecha, Senhor. Seja nesta noite aberta portas espirituais na direção dos irmãos, Senhor. Na direção das famílias, Senhor. Portas, Senhor, de trabalho, portas de culto, Senhor. Portas emocionais, portas de saúde, Senhor, sejam abertas, Senhor. Também tua palavra diz, Senhor, que as portas que o Senhor fecha, eu tenho entregue essa chave para a igreja. As portas que o Senhor fecha, ninguém abre. Eu fecho toda a porta maligna, Senhor. Toda a herança maligna seja, Senhor, essa porta fechada, Senhor.
No nome de Jesus, Pai, eu rejeito, Senhor, o mal. Eu rejeito, Senhor, as armadilhas do inferno. Eu rejeito, Senhor, toda a sedução de demônios, Senhor, em nome de Jesus. E declaro a vida do Senhor, a vida do Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, ter ativado em nós o teu sonho. Assim como José, Senhor, sem murmurar. Muitas vezes nós sofremos, Senhor, mas que nós possamos ter o consolo no Senhor, a força do Senhor, Senhor, a direção do Senhor, e possamos chegar, Senhor, para o final, Senhor, com um sonho efetivado, consolidado na nossa vida, Senhor. Eu oro, Pai, e abençoo os teus filhos nessa noite, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Quantos creem nisso? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Nós vamos participar da ceia nessa hora. E nós vamos... Sentem, por favor. E eu quero estimular vocês. A Bíblia diz para a gente... Nós participamos da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, ativando, então, a memória do que Jesus fez por nós. Amém? Esse sonho está dentro disso. Tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso. Ele abriu portas espirituais para nós, através do sangue. Diz que ele abriu um vivo e novo caminho à presença de Deus. O caminho está aberto, né? Tinha uma barreira, tinha um véu, tinha uma separação. Hoje não. Então eu posso usar isso, tá? Vamos ativar, então, a memória que nós temos daquilo que Jesus fez por nós. Quando entregaram sua vida para Jesus, vamos participar da ceia assim, então, bem? Lembrando aquilo que ele fez. Curado, liberto. O que mais que nós fomos? Transformados. Né? Nós temos direitos aí eternos, né? Graças ao que Jesus fez. Uma das coisas que eu quero trazer em memória é que Jesus, ele foi indesistível. Indesistível. Ele chega no Getsemane, né? No lugar da prensa, ele é prensado, ele sua sangue, e ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele chegou a pensar, né? Ele estava dentro do corpo humano, ele chegou a pensar e aí o que ele faz? Ele pergunta: Pai, se for possível. Não foi possível. E ele foi até o final. E nós temos que ser assim, nós temos que ir até o final. Bem? Nesse caminho vai ter um Getsemane, vai ter a prensa. Vai ter a prensa. Ele não falou que seria diferente, ele falou que vai ter tudo que ele passou, tudo que ele fez, e que nós faríamos obras maiores. Então nós temos que estar preparados para isso. Quando chegar o dia de ser prensado, Jesus passou por isso e venceu. Eu tenho capacidade de vencer também. Amém? É para nós, gente. É para nós. Isso é tremendo, né? O que Jesus fez. Amém? Aquela palavra. Está no livro de 1 Coríntios 11, 23, fala sobre a ceia. Vocês lembram o que nós entregamos para Jesus? O que tu entregou para Jesus quando tu veio para ele, né? Quando tu recebeu ele? Muita gente tinha... A Bíblia diz assim, aquele que mentia não minta mais, de repente tinha mentira na vida. Aquele que pecava não peque mais, aquele que se prostituía não se prostitua mais. Então, foram coisas que foram ficando, né? Que ficaram lá na cruz. Tu lembra disso? Nós vamos nos consagrar, então, para esse tempo. E eu quero que tu pense nisso. O que Jesus fez por ti? O que Jesus fez por ti? Da onde ele te tirou e aonde tu está hoje e aonde ele vai te colocar.
Bem? Vamos consagrar esse tempo ao Senhor. Fique de pé. Nós vamos consagrar. Antes de consagrar aqui, eu quero que tu pense nisso. Amém? Se eu perguntasse aqui quem tem um testemunho para dar, né, a respeito disso que aconteceu, todos nós temos. Às vezes nós abrimos aqui e a gente escuta uns testemunhos muito, muito edificantes, né? Mas pense nisso. Pense nisso. Pode orar para nós. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, porque tu tens nos olhado com olhos de misericórdia. E tu tens sonhos para nós, Senhor. E a tua palavra diz, Senhor, que os sonhos que tu tens para nós, Pai, o nosso adversário não vai poder levar. Tudo aquilo que tu preparaste para nós, tudo aquilo que tu preparaste para a tua igreja, todos os sonhos, Senhor, tu tens preparado para nós, Pai. Aleluia. E nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor por nós. Te agradecemos, Senhor, porque tu tens todas as coisas estão sujeitas a ti, Senhor. Todas as coisas da nossa vida, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso futuro, a nossa expectativa de vida, a nossa saúde, os nossos sonhos de sermos aquilo, Senhor, que tu queres que tenhamos, Pai. Oh, Jesus amado, muito obrigada, Pai. Porque a tua palavra diz e a tua palavra é fiel. Aleluia. E o nosso adversário, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas tu, Senhor, tem nos dado uma vida abundante. Amém. E nós queremos essa abundância, Pai, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos consagrar o pão, o vinho, o cálice. Vamos participar. Pai amado, nós consagramos, Senhor, o pão, que simboliza o teu corpo. Amém. Nós queremos, Senhor, nesta hora, fazer com que esse ato profético, Senhor, ele venha sobre nós e nos traga cura, nos traga, Senhor, a certeza de fé, de que tu estás cuidando do Brasil, que tu estás cuidando de todas as coisas, e nada, nem ninguém vai roubar a nossa expectativa, a nossa vida em ti, Pai. Nós te somos gratos e colocamos diante de ti esse pão, Pai, porque tu tens nos dado esperança. Tu tens nos dado esperança de vida eterna. Tu tens nos dado esperança de um novo Brasil, Pai. E nós não vamos arrefecer, Pai. Para a honra e glória do teu nome, Jesus. Consagramos, Senhor, cálice a ti também, Senhor. Pelo sangue derramado naquela cruz, Senhor. Tua palavra diz que nos purifica de todo pecado, Senhor. Temos condições de andar em santidade na tua presença. Impureza, Senhor. Temos, Senhor, condições, Senhor, de vencer o mal. Temos condições, Senhor, de avançar, Senhor, porque o sangue de Jesus é poderoso. E nós queremos te louvar, Senhor, lembrando, Senhor, aquilo que o Senhor fez, fazemos em memória daquilo que o Senhor fez naquela cruz, Senhor. Lembrando, Senhor, a transformação na vida de cada um de nós. Queremos ser, Senhor, realmente discípulos de Jesus. Queremos ser, Senhor, obedientes ao Senhor em tudo. Queremos, Senhor, avançar. Queremos te servir, Senhor, com alegria. Assim nós adoramos e consagramos a ti no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós costumamos pegar o pão e pegar o cálice e cear junto, tá? Bem, o pessoal que está nos visitando. Se tentar matar os teus sonhos, teu coração se lançaram no céu agora.
não morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Diz a palavra de Deus, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos participar do pão. Aleluia. Obrigado, Senhor. Oxe. Recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos participar do cálice. Recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Esse ato que nós participamos, ele é um ato profético. A palavra diz aqui que nós fazemos em memória, né, do Senhor, que nós estamos declarando nessa noite que Ele vai voltar. Ele está perto de voltar. Amém? Então, eu quero que tu entenda isso. Quando tu sai da tua casa e tu vem para cá, tu faz um ato profético. A Bíblia diz que a sentença, as trevas são sentenciadas com o teu ato de sair de casa e vir participar desse ato de ceia. Amém? É interessante isso. É uma oportunidade que Deus nos dá de nos examinar também. Examine-se o homem a si mesmo. Não é eu dizer: ô Maurílio, tu tem que tomar jeito, né? Não, é eu, Enéas.
Tu tem que tomar jeito, tu tem que melhorar, tu tem que provar da palavra. É eu me examinando. É eu me examinando, não é eu examinando o irmão. E se eu olhar que o irmão tem alguma situação que precisa melhorar, eu vou orar por ele. Amém. Só isso. É só isso que a Bíblia manda fazer. Bem? E aí, se for possível, eu vou ter com ele. Escuta. Né? Ou então eu vou encaminhar ele para uma autoridade. Para um pastor ou para um líder. Mas eu não vou ficar falando. Olha só, andando no meio da gente. Não. Esse é papel do acusador. Né? Tu não é boca do diabo, tu é boca de Deus. Então, nós vamos andar juntos e nós vamos ver, então, a vida de Deus fluindo do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E participe, então, do pão e do cálice. Amém? Vocês conseguem participar? Sim. Amém. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por isso. Amém? A Bíblia fala que vai ter uma ceia, viu? Primeiro ato nosso com Jesus vai ser uma ceia. Bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro. Uma igreja santa, uma noiva, né? Nós estamos aqui nos adornando, então. Bem? Levante a tua voz e agradeça o Senhor. Comece a agradecer a Ele. Obrigado. Te louvamos. Obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado, meu Senhor. Obrigado. As trevas estão neutralizadas nessa noite, nessa cidade. As trevas estão neutralizadas. As trevas são neutralizadas na nossa nação nessa noite. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Obrigado pela aliança que temos contigo. Aliança de sangue que temos em ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém? Linguagem do céu. Linguagem dos santos. Gratidão. Gratidão. Agradeço ao irmão que está contigo. Obrigado. Obrigado porque vocês vieram. Vamos fazer aquela declaração que fazemos na ceia. Eu tenho uma aliança eterna contigo. Eu tenho uma aliança eterna. Eu tenho uma aliança eterna contigo. Todos. Amém. Vamos orar no céu. Amém. Glória a Deus. Antes de orar, sentem um pouquinho, por favor. Nós temos uma palavrinha do Rodrigo. Nós vamos fazer uma festa de tabernáculos. Quando já ouviram falar da festa de tabernáculos? Também uma festa bíblica, né? Festa das cabanas. Shalom. E o Rodrigo ficou, ele e a Vanderleia, então, encarregados de fazer. Shalom, irmãos. Então, como nós já colocamos aqui, né? No dia 9, que será domingo que vem, no dia 16, a gente está planejando aí a festa tabernáculo. Esse é o momento que nós estamos celebrando, né? Mais uma festa bíblica, que está dentro do calendário. E para isso, nós vamos fazer o quê? Domingo, dia 9, quero convidar todos a estarem presentes com nós aí, para celebrarmos a Deus essa festa. Será a festa de abertura da festa tabernáculo. Serão 7 dias. Eu pergunto, vamos vir todos os 7 dias para cá, apóstolo? Vamos? É desafio, né? Infelizmente, não vai dar para nós virmos todos os dias, né? Mas nós vamos fazer um evento online. Ok? Todos os dias pretendemos estar online no Zoom. Então, domingo, dia 9, 24 da abertura, tá? Aqui na igreja, convida todos. Traga os convidados, traga o pessoal aí, tá? Vamos lotar esse espaço aqui, tá? Para nós estarmos celebrando essa festa ao nosso amado Deus. Dia 9, abertura. Aí pretendemos, durante o decorrer da semana, nós fazemos um evento online. Qual é o propósito? O propósito é que cada sacerdote, tá? Cada família se proponha, durante a semana, trazer no online um tema relacionado à festa. Tá? Então, para isso, como é que nós vamos organizar? Agora, no finalzinho, tá? Quem já quiser se propor,
se voluntariar para esse evento, para trazer alguma coisa sobre o tema da Festa Tabernáculo, procure eu, a minha esposa ali, tá, o apóstolo, para nós estarmos já organizando isso, ou no decorrer da semana no WhatsApp, tá? A gente possa estar trocando uma ideia ali e organizar isso para a semana que vem. Tá? Então, toda a família aí, o seu sacerdote, ou a esposa ali da família quiser nos contatar já para nós ir organizando, quem vai fazer na segunda, quem vai fazer na terça, tá? A gente vai trocando uma ideia aí, tá? Ok? A gente vai tratando os temas, ok? E no dia 16, sim, a festa de encerramento, tá? da Festa Tabernáculo. Vamos fazer ali uma confraternização, né? Também vamos tratando ali no WhatsApp, no próprio Zoom, combinando alguma coisa com relação ao que a gente vai trazer de alimento, coisas típicas da festa. Ok? Conto com todos os irmãos aí. Melhor ser as vestimentas. A vestimenta a caráter, né? Quem puder, quem tiver puder vir a caráter na hora da festa ali. Vamos ter muita dança, pessoal. Venham à vontade para O dançar. caráter do diz, a caráter do diz como? De gravata? Não. Eu quero que eles expliquem o pessoal que está chegando. O pessoal que quiser vir a roupas típicas assim, da festa judaica, kippah, né, apóstolo? Lenço na cabeça. Lenço, a mulherada que tiver lenço, que quiser trazer lenço, né, para estar mais típico da festa, ok? Fica à vontade. E o pessoal de casa também, né? Contamos com a presença do pessoal de casa aqui, quem puder, quem é da cidade, puder estar aí com nós, né? Isso aí. E quem não é também que deve ir. O pessoal vai estar online, pode vir para Santa Maria, 16 pelo menos, né? Vai ter uma festa, vai ter comida boa, tá? Comida típica, né? Típica de Israel. De Israel. Tem? Essa colocação do Rodrigo, assim, ó. De repente, tu quer fazer uma sucá, né? Israel funciona assim. Israel fica em Jerusalém, né? Fica cheio de cabanas, né? Cheio de cabanas. Então, faz cabana no jardim, faz cabana na sacada, faz cabana na praça, eles fazem cabana. Então, se tu quer fazer uma cabana em casa, faça, e aí tu entrar, olha, né? Tu pode entrar no Zoom com a gente, e aí tu mostra a cabana. Né? Olha, nós fizemos uma cabana aqui, a gente está orando dentro da cabana, a gente está comendo ali, né? Pode fazer isso aí também. Lembrando que essa cabana pode ser tanto ela em tamanho real, né? Ou quem não tiver disponibilidade de espaço em casa, pode fazer uma maquete da própria cabana. Uhum. Tá? De preferência, que reúna a família para fazer isso, os filhos, para envolver. A ideia é que a gente envolva todos durante os 7 dias. Ok? Porque a festa da Tabernáculo é comemorada durante os 7 dias. Ok? Então, essa é a ideia. A propósito, o que vai ser dito? No caso, se eu me propor a fazer, aí eu entro na minha hora e falo alguma coisa? Durante esse horário, a ideia é que cada um traga uma mensagem relacionada à festa. Por exemplo, a sucá, que no caso da cabana, o que ela representa, entendeu? Em termos proféticos, o que significa, em termos históricos, tudo assim. Entendeu? Relacionado à festa da Natal. Só para dar uma explicação assim, rápida. As festas bíblicas são 3, tá? Tem outras festas, né, que foram incorporadas aí. Hanukkah, né, no final do ano, também é uma festa que a gente celebra aqui. Mas são 3 festas que Deus manda executar. Jesus participou dessas festas. A gente vai ver Jesus andando, né, nessas festas. Páscoa, que simboliza a morte e a ressurreição de Jesus. Então, a gente o que Deus quer é que tu reforce isso na tua vida. Pentecostes, né? A gente vai ver a festa da lei e a festa do Espírito Santo. Então, ele quer que tu não deixe isso morrer. Tabernáculos. A Bíblia diz que Jesus, ele tabernaculou, né? Ele é a nossa cobertura abençoadora. Então, o que Deus quer com as festas bíblicas é isso. Só isso. Tá? Então, se quer fazer, pode pegar o texto da festa, pode até ler só o texto da festa, se quiser ler, né? E aí a gente pode conversar, né? Onde é que está, né?
para fazer juntos, né? O importante é ele manda a gente executar a festa. Por quê? Porque toda festa bíblica, né, a palavra diz que se abre um portal abençoador. Eu celebro ao Senhor. Eu celebro aquilo que Ele fez na minha vida. Bem? Isso é importante. Não é que a gente está virando judeu, não tem nada a ver com isso. Ele manda fazer. E a gente executa. Tá? Eu ia falar, querido. Não, eu ia falar foi a Nádia que falou? É assim, Nádia, na realidade nós temos um grupo do Zoom, que daí nós temos um link, e nós acessamos esse link na mesma hora, todos aqui, e a gente fica olhando um ao outro, sabe? E aí, se tu quiseres participar, assim, trazendo algum conhecimento, tu pode assistir, exatamente. Porque daí tu vai ver como é que funciona, o que as pessoas vão falar, para que tu não fique assim, eu não sei nada disso, né? Para tu ter uma ideia do que é a festa de tabernáculos. Ou nós podemos conversar também, como ele falou pelo WhatsApp, e a gente, vou fazer isso então, vou fazer uma tenda, né? E vai ficar legal. Amém? Vai ser uma festa, viu? O que eu quero que tu entenda é que nosso Deus é um Deus de festa. Não é um Deus de tristeza, derrota, não. Ele é um Deus de festa. Ele abre porta de conquista e nós temos que celebrar as conquistas dele. Bem? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus? Bem? Eu quero que vamos fazer um ato profético de fechamento do culto, depois eu oro. Tu olha para o teu irmão e abençoa ele, né? Abençoa ele com saúde, abençoa com uma semana próspera, que tenha saúde. Deus te abençoe com saúde. Amém? Semana que vem eu vejo vocês. Quem quiser participar de células, tá? Nós temos célula ao longo da semana. Terça-feira eu tenho reunião com os líderes aqui às 19h30. Terça-feira, bem? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, pela honra da tua presença. Que honra, Senhor, ter o Deus Todo-Poderoso aqui esta noite. Queremos te agradar, queremos te obedecer, queremos agradar o teu coração, Senhor. Que essa semana seja uma semana, Senhor, de portas abertas, Senhor, de oportunidades, de alegria, de conquista, Senhor. Se tiver alguém, Senhor, com alguma batalha, uma semana de vitória, Pai, em nome de Jesus, e que teu povo, Senhor, possa se alegrar no Senhor, e que possamos preparar uma festa na tua presença, Senhor, na outra semana, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Não saia sem dar um abraço no telefone. Deus abençoe vocês em casa. Shalom, shalom, shalom. Aí. Tchau, tchau. Pessoal de casa, e Deus abençoe.